Chinelinho Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Faltam 38 dias para a 22ª edição da Copa do Mundo de Futebol. Ah, Copa do Mundo! A contagem regressiva provoca ansiedade nos amantes do esporte mais popular do planeta. A Copa do Mundo é o suprassumo do futebol. O creme de la creme do ludopédio. As grandes seleções. Os melhores jogadores. Transmissão planetária. Os feriados em dias de jogos. Isso se o patrão não for um desalmado que vai pro inferno ao decretar expediente normal, né? Enfim, a Copa do Mundo é o máximo para quem ama o futebol em toda a sua plenitude, o que inclui este podcast que você está ouvindo. O patrão decretar expediente normal é meio bizarro, né? Pois é. Por isso que a gente quer falar de uma faceta menos glamurosa das Copas do Mundo. Um lado bizarro que o Chinelinho Cast vai explorar no episódio de hoje. Pois é, vamos falar das bizarrices que aconteceram nas edições anteriores à Copa do Catar. E olha que não foram poucas, hein? Vamos mergulhar no terreno pantanoso das bizarrices. Esse é um dos nossos prazeres neste programa, com o nosso quadro Bizarrices do Futebol. Só que hoje, o salto no universo bizarro ganha um contorno diferente. Afinal, é a Copa do Mundo. Embrulhamos para presente um pacote de bizarrices padrão FIFA. Então prepare-se aí, hein, caros e caras ouvintes, porque vamos adentrar o fantástico mundo das bizarrices da Copa do Mundo. Bizarrices do futebol. Portanto, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa seleção especial. Um conjunto de episódios surpreendentes, desconcertantes, engraçados, violentos, em suma, bizarros. Que soe o apito inicial. O nosso critério será cronológico. Vamos desfilar as bizarrices a cada edição da Copa do Mundo. E a gente começa com a Copa do Uruguai, em 1930, né? Onde duas bizarrices marcaram esse primeiro Mundial. Uma delas é inacreditável, né? Mas é típica do período pré-profissional do futebol, né? Quando foi disputada essa Copa em 1930. Você não tinha uma indústria do futebol, um business, né? Então jogava-se, cada país jogava com suas bolas, estavam acostumados com suas bolas, tudo. E tinha uma bola argentina e uma bola uruguaia, né? Eram aquelas bolas amarradas ainda, né? De couro pesado, e tinham diferenças de calibragem, né? E na final a Argentina queria jogar com a sua bola e o Uruguai queria jogar com a sua bola. Então a solução encontrada por sua senhoria, o árbitro, foi colocar a bola argentina no primeiro tempo, eles jogaram com a bola argentina, né? E o Uruguai jogou com a sua bola no segundo tempo. A partida terminou 4-2 para o Uruguai. Estou aqui vestindo a minha camisa celeste, né? Em homenagem à bola uruguaia da primeira Copa. E essa foi uma das bizarrices da Copa do Mundo de 30. Eu vou falar aqui da segunda bizarrice, né, que também é surpreendente, né, mas típica desses tempos, né, de cronômetro, de tempo. É uma espécie de VAR ao contrário, porque hoje se o VAR ele acrescenta 5, 10 minutos de jogo, né, o árbitro brasileiro Gilberto Almeida Rego, ele apitou o final da partida entre Argentina e França, quando ainda faltavam 6 minutos, cara. Nada menos que 6 minutos para o final do tempo regulamentar, né? A seleção da Argentina estava ganhando por 1-0 e, muito irritado, uma multidão de torcedores uruguaios invadiu o gramado com esse, digamos assim, esse roubo, essa rapinagem de tempo, né? A polícia retirou os torcedores, o árbitro, Vossa Senhoria Gilberto, reiniciou o jogo, que acabou terminando com a vitória argentina. Exatamente. Mas vamos para 34, então. 34, Copa na Itália. A bizarrice é, para variar, né, nos bastidores aí da antiga CBD, né, da seleção brasileira de então, tinha uma grande rixa, né, entre Rio e São Paulo, né? Enfim, entre as federações, os times e tal.
E a seleção tinha um caráter essencialmente amador, né? Os jogadores que iam para a seleção não se ganhava dinheiro, enfim, e os times também não eram ressarcidos, evidentemente, nessa época, né? Então, acabaram, dentre eles o Palmeiras, né, que teve alguns jogadores convocados para essa Copa do Mundo, acabaram desaparecendo do mapa temporariamente. O Palmeiras escondeu alguns jogadores convocados numa cidade do interior paulista, né, tal. O time se retirou e esses jogadores não puderam ser convocados, né, tal. É uma loucura, né? Porque Total. você pensa isso é totalmente anticonstitucional, até quase um cárcere privado, né, que fizeram com os caras. A CBD não era profissional, né? Confederação Brasileira de Desportos, e a Federação Brasileira de Futebol Exatamente. era profissional. Historiadores aí da seleção consideram até que, na verdade, tanto 30 quanto 34 tal, são seleções assim muito estaduais, né, na verdade, né? É. Pode considerar nenhum selecionado nacional, assim. Vamos viajar para 38, Copa da França, né? Seleção acima do peso. Isso é engraçado, né? É Você bizarro e falou engraçado. dessa. Não, hoje em dia a gente vê essa coisa logística, né? Os jatos decorados com as cores das seleções, os ônibus, os caras saindo, parecem astronautas saindo com seus imensos fones de ouvido, né? Antes dos jogos. Na época não tinha isso, né? Então viajava-se de navio, viagens imensas, 2 semanas dentro de um navio, né? Sem uma preparação física adequada, né? E os jogadores engordavam. Imagina se tinha um nutricionista, um nutrólogo para coordenar o ganho de calorias. Acho que a rapaziada comia até como se não houvesse amanhã. E foi o que aconteceu com a seleção brasileira, né? Que viajou para a França, 15 dias dentro de um navio chamado Arlanza, né? E Aham. os jogadores engordaram como bolas de soprar, engordaram como porcos cevados, né? Apesar de fazer seus abdominais ali no convés, né? E um destaque negativo nessa guerra contra a balança era o Romeu Pellicciari, Uhum. grande jogador, né? Armador do Fluminense, que dizem que foi um dos maiores jogadores do Brasil nessa época pré-profissional, né? Dizem que o cara jogava muito, driblava, um genial meio-campo, usava uma touquinha. Isso você vê, eu tenho vários livros do Fluminense aqui. Sim. Sempre aparece uma figura rotunda, que é Romeu Pellicciari, né? Então a seleção chegou acima do peso e não fez uma a gente foi terceiro colocado nessa Copa, né, de 38. Foi a primeira Copa que a gente ficou, digamos assim, naquela posição de semifinalista, né? Talvez o Leônidas da Silva, que não tinha tendência para engordar, não comia o chocolate. O chocolate veio depois, né? Não O existia chocolate ainda, não existia ainda. diamante negro. É, Ele detestava, né? Ele disse que a mulher falou que ele detestava o diamante negro, né? Só fazia a pela né? péssimo gosto dele para E, chocolate. enfim, mas talvez graças a craques como Leônidas, o peso não influenciou tanto. Foi a primeira boa campanha do Brasil na É, Copa de 38. não é o Romeu que engordou 9 quilos na viagem? Saiu do Brasil com 70 e desembarcou na É, França com 79. 79. O Brasil só veio ter realmente uma comissão técnica com funções definidas e organizada e com mapa de trabalho muito bem definido em 58, né? Mas é legal dizer que depois de 58, mesmo com estrutura, organização, planejamento, a gente incorre em outras loucuras, né? E vamos falar disso também. 50 foi aquela história, né? Acho que a bizarrice maior foi a derrota mesmo, né? Eu acho que no final ali, por uma questão mesmo de excesso de confiança, né? De já ganhou. Primeira bizarrice, assim, que demonstra isso é o pronunciamento do prefeito, do então prefeito do Rio, né? Mendes de Moraes, né? Que foi o responsável pela construção do Maracanã, tal. Como a gente já falou aqui em outros episódios, que só foi acabar 10 anos depois, né? Tal, na verdade, É, né? Foi entregue ainda com coisas por fazer, para variar, né? Já é outra questão bizarra também, né? Outro aspecto bizarro dessa Copa também. Mas foi aquele discurso, né, em tons patrióticos, né, como se a galera estivesse indo para uma guerra, né, realmente é.
partindo no navio para a Segunda Guerra Mundial, assim, e tal, que já tinha até acabado, e tal, mas é, assim, eu movi os esforços, né, tal, para construir esse estádio. Agora façam a sua parte, ganhem a Copa do Mundo, é um troço assim absurdo, né, tal. E toda a festa que foi feita, né, às vésperas também mudaram a concentração, né, lá de eles Do estavam isolados Joá, Em São né? Conrado, né? E vieram para São Januário, que tinha um burburinho de político, não sei o quê e tal, né? Enfim. Loucura, né? Chegaram a publicar uma capa de jornal com os campeões do mundo, né? Brasil. Exatamente, exatamente. Então, esse clima todo, na verdade, eu acho que é a grande bizarrice, né? Eu acho que coroado por esse discurso aí do Mendes de Moraes, né? Então, acho que a outra bizarrice é um detalhe a mais, né? Que eu acho que já por conta do desnorteamento causado pela derrota, né? Tal, a taça deveria descer ao campo, né? E, enfim, as pessoas responsáveis do Comitê Brasileiro não fizeram, esqueceram, provavelmente estavam chocadas com o que tinha acontecido, então a taça não foi para ser entregue ao capitão e o Júlio Gimet teve que descer, né? Do Aham. palanque lá com a taça, né? Para poder entregar. Agora, se você for rebuscar mesmo, principalmente no pós-jogo, né? Tem várias histórias bizarras, né? De pessoas que, porra, tragédias pessoais mesmo, né? De pessoas que vagaram pelas ruas. História do Zizinho, a volta para casa do Zizinho é uma coisa tristíssima, né? É uma tragédia épica, como diria Nelson Rodrigues, né? Uma tragédia de quinto Exatamente. ato de Rigoletto, né? E outra bizarrice, que foi uma bizarrice que prolongou durante o tempo, foi o execramento público do Barbosa, né? A colocação de culpa no Barbosa como sendo o único culpado, né? Pela derrota e É. tudo mais, tal, né? Enfim. Lendas brasileiras que a gente gosta de cultivar, né? Sempre a culpa. O Obdúlio Varela deu um tapa em Bigode. Eu lembro, quando era criança, do Globo Repórter. Sempre teve programas, né? Tiveram programas que abordavam sempre de uma forma muito dramática essa derrota e reforçando essa culpa, né? Eu lembro da voz Sim. do Cid Moreira, Obdúlio Varela deu um tapa em Bigode. E aí aparecia a cara do Bigode, assim, meio que chorando. Uma montagem que É levava a isso. crer que o Brasil se acovardara completamente diante da raça uruguaia. A gente já falou de algumas bizarrices extra-campo, né? De desorganização, de bagunça do futebol brasileiro. 54 tem, eu acho que é uma bizarrice fantástica, né? Zé, 54 é o desconhecimento total do regulamento, né? O Brasil e a Iugoslávia jogavam, e o empate dava a classificação para os dois times, né? Só que a seleção brasileira, incrivelmente, não sabia. Bizarro, né? Não sabia que o empate bastava para avançar de fase, né? E os jogadores, depois do empate, eles ficam completamente atordoados, né? Uma coisa que sempre marcou o Brasil até o 58, né? E 58 também ainda é marcado por essa espécie de sombra, é um desequilíbrio, né? Desequilíbrio psicológico. O brasileiro não tem equilíbrio, o brasileiro não tem, sabe, a frieza técnica para triunfar, né? Somos vira-latas. O que tem muito a ver também, você falou da execração do Barbosa, tem até a ver com uma questão racial, né, cara? Falava-se Sim. muito, jogadores negros, eles têm essa passionalidade, né? Eles não têm esse caráter mais rigoroso. Enfim, o que acontece nessa Copa, voltando à bizarrice de 54, é que o Brasil, os caras, não por serem pô, desequilibrados, vulneráveis psicologicamente, mas porque não sabiam o regulamento, o que é incrível, né? E eles ficam no ônibus atordoados até que são informados de que o Brasil havia passado de fase, iria adiante na Copa do É. Mundo, né? Na verdade, nem os membros da comissão técnica sabiam o regulamento direito, né? Entendeu? Pois é. Então, foi uma coisa absurda. Tem uma curiosidade também, né? Que o Jô Soares conta essa história, né? Ele estudava na Suíça nesse período, né? Era adolescente, né? Sei lá, 16, É. 17 anos, uma coisa assim. Ele estava no jogo
E ele foi receber os jogadores, ele conta essa história, né? Ele foi receber os jogadores no hotel de volta, voltando desse jogo especificamente, e ele se assustou, porque viu os caras descendo chorando, desesperados e tal. Ele falou, porra, diz ele, o Jô Soares, que ele mesmo contou pros caras também. Porra, mas a gente ganhou, porra. A gente se classificou e tal, não sei o quê. 1-1 é bom. Agora não É um sei se foi absurdo, né? melhor, né? Talvez fosse melhor ter sido desclassificado, porque depois jogamos a famosa Batalha de Berna, né, contra a badalada Hungria, que o Exatamente. Nelson sacaneava, a Hungria do Armando Nogueira, né? Perdemos de 4-2 num dos jogos mais violentos das Copas do Mundo, uma porradaria. Se Nelson falava da Hungria de Armando Nogueira, eu falo do Fluminense de Fernando Diniz, né? Que deveria, falamos das duas bolas da Copa de 30, o Fluminense deveria jogar sem bola, numa inovação, já que o ponto, que é o principal no futebol, o gol, não importa para o Fluminense, que joga uma espécie de futebol de salão inofensivo, uma espécie de frescobol, onde não importa ganhar, importa ter o futebol gregário, associativo e a posse de bola. Alfredo não resiste e destila todo o seu veneno contra Diniz aqui. Ainda bem que Cadê eu sou eu. você, Afonso? Eu não tenho medo, eu estou aqui, na minha casa. Teremos esse encontro, teremos esse encontro. Ainda bem que eu sou Vasco, não tem nada a ver com isso. Essas coisas não ecoam lá pela Série B. Enfim, 58. 58. Primeiro título, tem uma questão curiosa, né? Que cai mais uma vez, mesmo tendo essa organização, na, naquele clima amador que sempre permeia, né, a organização do futebol brasileiro, né? A CBD esqueceu de mandar a numeração dos jogadores do Brasil para a FIFA, né? Dentro do prazo lá e tal, e a FIFA tinha que divulgar os números e escolheu aleatoriamente os números. E por acaso, ela deu o número 10 para o Pelé. Foi depois a eternização desse símbolo, né, do craque do time, com a camisa 10, É. que começou com o Pelé. Na verdade, começou por causa de uma bagunça da CBF, um esquecimento e uma aleatoriedade lá na escolha dos números por parte da FIFA, né? Isso é uma coisa bizarra e curiosa ao mesmo tempo também, né? E tem outro detalhe também, né? Na final, jogou-se contra a Suécia, né? Que, por ser a dona da casa, tinha primazia da camisa número Azul, 1, camisa amarela, a né? camisa Desculpa. amarela, né? E a outra questão, que também reflete essa questão de falta de planejamento, talvez, né? Planejou chegar numa final, você tem que ter os uniformes para chegar nessa final, né? Enfim, e o Brasil chegou na final contra a Suécia, né, que era a dona da casa, e tinha a prioridade no uso do uniforme número 1, que era amarelo também, como da seleção brasileira. E aí o Brasil tinha que usar o seu uniforme 2, que era a camisa azul, mas ele não levou esse uniforme 2 em número suficiente, não tinha mais. E os caras tiveram que, às vésperas do jogo, comprar lá no comércio da Suécia mesmo camisas azuis e passar a véspera do jogo costurando à mão lá os escudos e os números nas costas, veja Mário, bem. Mário Américo parece que fez esse trabalho a noite inteira lá, de ficar Exatamente. cortando camisa a camisa para a gente ter o uniforme no. É o que é engraçado, a gente acha lindo, né? A gente olha assim, as imagens, os filmes, a gente acha lindo. Devia ser uma coisa meio tosca, né? Talvez mal costurada atrás, enfim, mas É, vale pela. eu já pensei em fazer isso, mas nunca me lembro de ver essas imagens e ver se eu descubro algum escudo meio saindo. Eu não sei como é que Mas o uma escudo, coisa, o escudo não caiu pelo gramado, né? uma coisa muito legal de quando foi sorteado não, foi definido a Suécia como anfitriã, teria a primazia da sua primeira camisa amarela, né? O bastidor é de que os jogadores do Brasil abaixaram a cabeça, né? Uma questão meio de superstição, que para quem não lembra, o Brasil jogou de uniforme branco ainda contra o Uruguai na Copa de 50, mas a camisa amarela já tinha perdido a Copa de 54, não sei o quê, não vamos jogar com a nossa camisa principal, a grande camisa amarela, e os jogadores se abateram. E o Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação, dirigente do São Paulo, deu um golpe psicológico assim maravilhoso. Ele falou: meus amigos, vamos
levantar a cabeça, nós vamos jogar com o manto de Nossa Senhora Aparecida. E aí fez-se a luz, né? Uma música assim, bíblica, e o resto é história. O Brasil passou o carro e fomos campeões pela primeira vez. Não sei se por Exatamente. isso, mas enfim, acho que foi pelo Pelé mesmo, É. né? Mas, então vamos pro bi, né? Numa era profissional, mas também não tão profissional assim, né? Porque nesse jogo da Copa do Chile, em 62, na partida entre Brasil e Inglaterra, o árbitro teve que parar várias vezes o jogo por conta da invasão de um cachorrinho, né? Um cachorrinho chileno que insistia em correr atrás da bola, perturbar os jogadores, né? E aí tentaram pegar o cachorro, ninguém conseguia pegar o cachorro ensaboado, né? Quem pegou foi um jogador inglês chamado Greaves, né? Que ficou de quatro, ficou ali atraindo o cachorro e acabou conseguindo pegar o El Perro. Garrincha foi expulso, né, segundo os registros, injustamente contra o Chile, né, na semifinal contra o Chile, né? Nunca o Chile chegou tão longe. Também dizem que poucas vezes uma seleção caseira, né, anfitriã, foi tão ajudada quanto o Chile. Talvez a Coreia, na Copa de 2002, tenha sido também, digamos assim, beneficiada. Então, Garrincha foi expulso, né, e pelo regulamento ele não poderia jogar a final contra a Tchecoslováquia. Só que a CBD, né, poderosa nos bastidores e fazendo várias gestões, digamos assim, conseguiu uma espécie de efeito suspensivo. Garrincha foi considerado apto a jogar, né? E acabou jogando a final da Copa de 62, que fez toda a diferença para o Brasil, já que Pelé estava contundido, não pôde jogar. O Garrincha foi o grande, já falamos disso também, o grande protagonista desse título, né? Mas é Exatamente. uma gambiarra jurídica, um tapetão. E o Brasil sempre foi muito poderoso no tapetão, né? E Garrincha jogou por conta dessa nossa força nos bastidores. E aí a gente vai para 66, né? Falamos do inglês que pegou o cachorrinho e agora vamos para a Copa da Inglaterra. Que foi uma Copa para o Brasil extremamente bizarra, né? Primeiro, na desorganização, tinham 4 times, né, que foram inclusive denominados por cores, né? Branco, verde, azul e amarelo. Até poucos meses antes da Copa, tal, e aí os jogadores que foram, já tinha alguns que foram destaque em 70, o Gerson estava. E foi a última Copa que Pelé e Garrincha jogaram juntos. A último momento em que eles jogaram juntos pela seleção brasileira e a última Copa também. Assim, eu acho que o grande bizarrice foi assim, que a partir do segundo jogo, cara, foi porradaria que culminou assim no jogo de Portugal. Os caras entraram para enfiar porrada nos jogadores brasileiros, principalmente no Pelé. Uhum. Né? Não foi à toa que o Pelé ficou praticamente quebrado no jogo, né? E, de novo, mais uma vez, você vê como é constante, né? A desorganização do futebol brasileiro. Foi uma preparo de Copa Permanecia, né? completamente desorganizado. Típico pecado da híbris, né? Aquela coisa da vaidade dos gregos, né? A gente éramos bicampeões e parecia que a gente ia lá, mais uma vez, burocraticamente, recolher o troféu, né? E eu sempre digo, sempre que o Brasil sai com esse espírito, a gente toma na cabeça. E não foi diferente, né? E tem um lance inacreditável também, né? Talvez uma das maiores bizarrices assim relacionadas à Copa, que é a grafia do nome de um dos jogadores, né? Fala aí. Exatamente, o Ditão, né? A comissão técnica achou que tinha poucos jogadores do Corinthians, resolveu chamar o Ditão do Corinthians. Só que Desculpa, achou que tinha poucos jogadores do Corinthians, é uma é, loucura é, total, é, né? Tem pouco jogador do Corinthians, tem que botar um cara do Corinthians aqui. provavelmente uma decisão política, né? Reflexo do que foi, né? Essa preparação mesmo lá para 66, né? Tal. E aí parece que a secretária da CBF, na hora de redigir lá o negócio da convocação, em vez do ditão do Corinthians, por conta de como ela escreveu, ficou sendo o ditão do Flamengo. E foi convocado o ditão do Flamengo. Entendeu? Então foi uma coisa assim absurda, né? Um negócio completamente absurdo. E para não cair no ridículo, depois ficou se sabendo que a CBD não consertou o erro, deixou por isso mesmo. Foi o cara do Flamengo, entendeu? O ditão do Flamengo. Para parada, né, cara? É patético, né?
Acho que tivemos uma boa dose de bizarrice de Copa do Mundo aí. Não foi suficiente para caber nesse Não. episódio. No próximo episódio, semana que vem, teremos mais bizarrice. Tem muito mais bizarrice por aí. Aí você vê como o futebol pode ser planetário, pode ser milionário, mas ele continua nessa lama, né, digamos assim, que o torna humano também. Não estou dizendo, não estou defendendo falcatruas ou desonestidade, mas acho que o futebol encanta por isso também, né? É isso aí. Então se prepara porque vai ter mais bizarrice na próxima edição. Até Bora. semana que vem, então, com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.